Bom dia, pessoal. Um abraço. Vamos começar um minutinho e a gente começa, tá? Tá dando para ouvir direitinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho que a gente já começa. Hoje nós vamos começar no item novo, né? Renovação do grupo. Só um pouquinho. Oito horas agora, né? Já vamos começar. Prontinho. Bom dia, Eliana. Bom dia, Carmen, Leila, Santana. Bom dia, Iseldinha. Bom dia, Linara, Luciene, Ivanete, Tânia, Viviana. Bom dia. Então vamos lá, né, pessoal? Grande abraço em todos. Vamos fazer nossa prece inicial, tá? Então convido a todos para essa introspecção, essa interiorização, diminuindo os estímulos externos para podermos alçar voo interior para o campo do espírito, do pensamento, do sentimento, da abstração. Senhor Jesus, obrigado pelo dia que nós estamos tendo, obrigado pela manhã, obrigado por podermos abrir os olhos novamente neste planeta e podermos, em mais um dia, exercitarmos as qualidades divinas que jazem latentes dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que ao longo deste dia consigamos manter o máximo de equilíbrio, o máximo de discernimento, o máximo de amor na nossa convivência, de modo a nos harmonizarmos um pouco mais e adquirirmos mais saúde, mais equilíbrio mental, emocional, sentimental. Que a tua luz envolva todos os nossos irmãos que estão conosco e todos aqueles que se aglomeram em torno da oração, em torno do estudo, para também encontrarem os benefícios, os estímulos de que carecem. Que a tua luz nos ilumine hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando. Somos vinculados à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Quem quiser vir um dia conhecer, será muito bem-vindo. As reuniões aos sábados, reuniões públicas, né? De palestra, passe e atendimento, tá bom? Às 16 horas. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade ao livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda. E nós estamos agora, ainda no capítulo 2, né? Mas nós estamos no item Renovação do Grupo, que é um tópico muito importante esse, viu?
É um tópico bastante importante, alguma coisa que a gente tem batido um pouco assim nos estudos, a gente tem tentado chamar a atenção das casas, dos grupos, né, dos grupos para essa necessidade aqui, a da renovação dos grupos, né? Então vamos lá. O Hermínio Miranda aqui, né? Já discutimos ligeiramente o problema da exclusão de algum participante do grupo mediúnico. Não creio que o assunto esteja esgotado, mas não parece necessário esmiuçá-lo mais. A disciplina e a coesão da equipe devem ser mantidas serenamente e com firmeza. Se alguém destoar a ponto de introduzir um fator de perturbação, deve ser afastado temporária ou definitivamente, se for o caso. Nada, porém, de perseguições, de espionagem, de regras policiais. A disciplina deve ser consciente, para que todos possam trabalhar de espírito desarmado e tranquilo, né? Então vamos dar uma paradinha aqui. Então aqui a gente percebe, a princípio, que o Hermínio Miranda ele está relacionando a renovação do grupo ao afastamento de alguém no grupo, né? Então, assim, alguém que está destoando do conjunto, alguém que está sendo indisciplinado, alguém que não está conseguindo manter o compromisso com a equipe, com os horários, né? Com as atividades mediúnicas da casa, tal. Então, essa pessoa seria excluída, e ele falou a respeito disso mais para o começo do livro, né? Quando ele falava da formação do grupo, né? Das intenções das pessoas, tal. Então ele fala a respeito dos motivos para uma exclusão, né? Que isso é sempre desagradável, mas pode até ser necessário, né? Em último caso. Então ele fala, olha, isso aqui a gente não precisa esmiuçar mais esse assunto, embora não esteja esgotado, né? Mas a gente não precisa esmiuçar mais este assunto. Mas a gente percebe que ele está associando a renovação do grupo com a exclusão desse ou daquele membro, né? O que, a nosso ver, para nós, a gente já vê de uma forma diferente isso. Aliás, até porque a exclusão é um fator, assim, eventualíssimo, né? Até por ser tão desagradável, por ser tão radical, né? É um fato, assim, eventualíssimo, né? Não é uma situação corriqueira, né? Mas aí ele associa a renovação do grupo à exclusão de um determinado membro, e aí a necessidade de entrada de uma outra pessoa, né? Vai abrindo uma vaga, vamos dizer assim, né? Só que a gente trata de forma um pouco diferente essa questão. A princípio, eu já vou lançar, né, essa ideia para que a gente possa trabalhar, vocês possam perceber a diferença de uma coisa ou de outra, né? Por quê? Porque a gente trabalha no sentido sempre de crescer. A gente trabalha sempre no sentido de crescer. Aliás, já falei isso aqui em outros momentos, casa espírita cujos trabalhos não estão crescendo, alguma coisa já está necessitando ser revista. Alguma coisa já está necessitando ser repensada. Por quê? Porque nós queremos a propagação, nós queremos o desenvolvimento cada vez mais de pessoas, a capacitação cada vez mais, num número maior de pessoas, seja o que campo for dentro da casa espírita, seja no campo dos cursos, seja no campo das reuniões mediúnicas, seja no campo do passe, seja no campo da assistência, seja no campo, o que for. Nós precisamos trabalhar para crescer, né? A gente percebe que acabaram incutindo determinados pensamentos limitadores nas casas espíritas, nos trabalhos, como se o crescer fosse ruim. E o crescer não é necessariamente ruim. O ruim é o como se cresce. Existe um inchaço,
existe um crescimento, um desenvolvimento natural e desejável de uma instituição que está saudável, de trabalhos que estão saudáveis. Não é? Se aquilo é bom para a gente, é bom para as pessoas que estão chegando, a gente não quer que aumentem os benefícios e que a gente atinja mais pessoas. Não é isso que a gente normalmente quer. Se as coisas estão indo bem, se as coisas estão sendo produzidas de uma forma positiva, a gente não quer que isso alcance o maior número de pessoas, não é? Já que está sendo tão produtivo, tão positivo. Então, isso não tem nada de errado, não é? Isso não tem nada de errado. O problema é como a gente proporciona esse crescimento. O problema é um crescimento desordenado, desestruturado, né? O problema é você atrair muitas pessoas e não saber o que fazer com elas. Não saber como coordenar, como auxiliá-las. Isso seria inconveniente, tá? A gente só fazer um grande marketing das atividades e não ter sustentação nenhuma, né? Então já vai aí uma diferença. O Hermínio Miranda, ele não trabalhou a maior parte do tempo vinculado à casa espírita. Ele começou tarde no espiritismo, tá? Ele começou tarde no espiritismo e permaneceu vinculado à casa espírita durante pouco tempo. Todo o trabalho dele, praticamente o desenvolvimento como escritor que a gente vê nos livros, na verdade ele não estava vinculado a uma casa espírita. Ele estava vinculado só ao grupo mediúnico que ele realizava na casa dele. É diferente. Então ele não tinha um interesse propriamente de fazer do grupo crescer e depois se dividir em 2 grupos, ou em 3 grupos, ou em 4 grupos. Ele não tinha esse interesse porque para ele seria até inconveniente o grupo crescer muito, porque ele fazia dentro do apartamento dele, num cômodo específico no apartamento dele, e pelo jeito ele não queria transformar aquela reunião mediúnica de desobsessão numa casa espírita, né? Me parece que não foi o interesse dele, pelo que eu conheço das obras dele, né, dos livros no campo mediúnico, que não era o interesse dele se transformar numa casa espírita, né? Eu acho que ele estava muito satisfeito com o trabalho mediúnico dele e com a produção literária dele nesse âmbito mais limitado, vamos dizer assim, institucionalmente falando. Não sei se vocês estão entendendo, né? Só que nós estamos aqui e a maioria de nós vai trabalhar com a mediunidade dentro de um contexto institucional, dentro de um contexto de casa espírita. Ou seja, onde tem reuniões públicas, onde tem estudos, onde tem reuniões mediúnicas, onde tem trabalhos assistenciais, concordam? Então, há que se pensar nesse conjunto todo. E a reunião mediúnica está integrada dentro desse conjunto institucional que é a casa espírita. Tá? Então, aqui eu estou falando e analisando sob essa ótica, né? O que é melhor dentro de um contexto de casa espírita, né? Então, particularmente para mim, eu considero assim, que é preciso nós estarmos trabalhando sempre no sentido de crescer. Então, a renovação do grupo mediúnico, para mim, não tem a ver apenas com a exclusão de alguém, ou alguém que vai mudar de cidade, de repente não vai poder mais participar daquela reunião, e aí nós vamos incluir uma outra pessoa. Não. Né? A renovação do grupo, inclusive, ela é acompanhada de crescimento do grupo. Né? No meu modo de ver, é acompanhado de crescimento do grupo. Até chegar ao ponto em que, como diz Emmanuel, né? Você, dependendo, como diz o André Luiz, né? No livro Desobsessão, chega a um ponto que você precisa criar 2 grupos, você precisa desdobrar o trabalho. Isso é uma coisa boa, não é ruim. Tá? É uma coisa boa. Embora a gente veja, com raras exceções, a gente vê pessoas trabalhando dessa forma, no sentido de multiplicar os grupos mediúnicos. Geralmente a gente vê assim, é a reunião mediúnica da casa. Se você pergunta de reunião mediúnica, dos grupos mediúnicos, nós temos o grupo mediúnico. E é só para aquelas pessoas, né? Poucas pessoas, né? Geralmente. É um grupo fechado, né? Que vai nessa linha assim de só entra alguém quando sai outro, né? Então, isso aí é ruim, eu vejo assim, para os grupos e é ruim para a casa, né? Nós temos falado já
a respeito disso, né? Então nós vemos essa renovação do grupo de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica, mas no sentido de ampliar as atividades, né? Ampliar o número de participantes na reunião mediúnica a chegar ao ponto de criar um outro grupo. Isso conforme o André Luiz mesmo nos coloca, né? Certo? Então vamos lá. A disciplina deve ser consciente para que todos possam trabalhar de espírito desarmado e tranquilo. Se os componentes do grupo não se entenderem, como poderão oferecer aos companheiros desarvorados do mundo espiritual o exemplo da solidariedade e da compreensão? As organizações espirituais, geradas e mantidas na sombra, podem ter inúmeros defeitos, mas são implacavelmente disciplinadas. Guardemo-nos de imitar essas formas de disciplina brutal e cruel, mas estejamos sempre conscientes de que nenhum trabalho de equipe se realiza sem um mínimo de ordem, né? O que é perfeitamente aceitável, compreensível e desejável dentro de um grupo mediúnico, né? O Hermínio Miranda está corretíssimo aqui, né? Então nós precisamos ter essa disciplina, passar a cultura da disciplina, do cuidado na preparação. Eu considero o livro Desobsessão, do André Luiz, eu considero o manual prático dos grupos mediúnicos, né, que tendem a caminhar para a desobsessão, né, os grupos mediúnicos mais imaturos, mais iniciantes, né, eles tendem com o tempo a se tornarem grupos predominantemente de desobsessão, né? Certo? Então, a preocupação com a preparação das pessoas, com o ajustamento vibratório, com a sintonia entre as pessoas é muito importante, né? Tem que ser crescente, conforme a responsabilidade que também será crescente, certo? Ok. A Tânia colocou, tem grupos que deixam a pessoa cozinhando uns 5 anos até a aceitarem no grupo mediúnico, quando aceitam, né? Quando aceitam, né? E às vezes não aceitam, não por motivos justos, né? Mas às vezes por falta de lugar no grupo mediúnico, né? Aí que vai, né? As pessoas têm uma limitação em que elas enxergam a coisa de uma forma pequena, e aí o que extrapola essa forma limitada de pensar, eles excluem, né? Então, ao invés de eu aumentar a sala, ao invés de eu aumentar as possibilidades para termos mais pessoas, né? Eu começo a excluir, né? Então, isso é pensar de forma limitada. A parte física, ela tem que acompanhar a necessidade espiritual. Não a necessidade espiritual tem que acompanhar a parte física, pessoal. Ah, mas se for fazer um outro grupo, vai fazer onde? Tem que criar uma outra sala. Só tem uma sala que dá para usar para reunião mediúnica. Pois crie outra sala. Né? Crie outra sala. E se precisar criar mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, maravilhoso. É sinal que a casa está crescendo, é sinal que os grupos estão se ampliando. Eu já ouvi muitas vezes essa justificativa. Ah, a gente não pode criar porque não vai ter onde pôr, porque tem que criar uma outra sala e tal. Né? Não é a parte espiritual que deve acompanhar a parte física. A parte física, a gente tem que se virar na parte física. Pô, os espíritos amigos têm um trabalho todo para nos ajudar, para trazer pessoas, para a gente tratar, para a gente orientar, para dar curso, não sei o quê. E a gente que deveria fazer a parte física nossa, a gente se acomoda, né? Então não são eles que têm que se pautar conforme as nossas limitações. Nós é que temos que ampliar as limitações conforme o que eles vão nos direcionando, né? Então a gente vê essa inversão, né? E aí as pessoas ficam limitando, né?
O Danilo colocou, porque realmente para que entre na reunião mediúnica tem que haver uma harmonização com o grupo já ali composto, para que a reunião flua de forma harmônica, todos os desencarnados sejam auxiliados. Essa, essa, essa harmonização, Danilo, ela vai sendo feita com o tempo. Quando você permite um ou outro membro entrar ali na reunião mediúnica, ela provavelmente, eu faço dessa forma, ela vai chegando ali como uma pessoa necessitada de estudo, necessitada de trabalho, necessitada de aplicação, de uso da sua energia mediúnica, tá? Então ela chega como necessitado. A gente está querendo colher onde a gente não tem semeado, né? A gente está querendo resultados que eles aparecerão, a harmonização ocorrerá, mas ocorrerá com a presença da pessoa e com a criação de vínculos dela com o grupo, né? Então, tem pessoas que estão esperando a pessoa estar plenamente harmonizada com todos, para daí ela participar. O que eu proponho é que a pessoa venha se tratar junto com o grupo, tá? E isso, a própria obra do André Luiz recomenda nesse sentido, abre espaço para esse sentido, para essa questão, tá? Embora os grupos não tenham usado isso, na obra do André Luiz a gente vê frequentemente essa situação, tá? E aí a pessoa vai se tratando e vai se harmonizando com o grupo, tá? E isso em nenhum momento atrapalha o andamento das reuniões, desde que haja um critério para a inclusão da pessoa no grupo, né? Então eu já coloquei isso aqui, que eu vou tendo contatos com a pessoa individuais, né? Eu vou tendo contatos com a pessoa a nível de tratamento na casa espírita, né? Contatos individuais, né? Conversas, né? Tenho experiências com ela no campo mediúnico individualmente, para depois estar inserindo no grupo mediúnico, tá? Então existe essa preparação, certo? Então, mas tradicionalmente as pessoas colocam como você está colocando, Danilo, né? Então, temos feito de outro modo que tem funcionado bastante e tem a ver justamente com o que a gente está falando aqui hoje, tá? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aí. A Bárbara Lemos colocou. Por isso muita gente se afasta do espiritismo. Já ouvi que é muito conservador e elitista, né? Que não aceita qualquer pessoa. Isso tem acontecido sim, Bárbara. Isso tem acontecido sim, tá? As casas espíritas a gente observa. Eu tenho há 40 anos que eu participo de casa espírita, né? Tenho tido uma vivência intensa nesse sentido, reunião mediúnica, atividades doutrinárias, assistenciais, tudo, né? Evangelização. A gente tem tido, já participei em todas essas áreas aí, administrativas, já dirigi casa espírita, tá? Então, então isso realmente acontece, né? É o que a Tânia falou. Às vezes o centro fica cozinhando, a pessoa fica cozinhando, né? Até que a pessoa cansa e vai procurar uma outra casa espírita, né? Que permita uma introdução na reunião mediúnica mais ágil, né? Ninguém está pedindo para as pessoas serem precipitadas, nem descuidadas, né? Mas tenham uma abertura para que com maior agilidade se utilize a força mediúnica. Eu tenho falado sempre isso aqui, pessoal. Tem muitos casos que, se você não for colocando a teoria junto com a prática, como o Divaldo mesmo recomenda, tem pelo menos 2 vídeos aí na internet correndo, que o Divaldo fala isso que a gente tem falado sempre. Ele fala nitidamente, parece que os espíritas não gostam desse vídeo, parece que não gostam de ouvir o Divaldo falando isso, né? Mas o Divaldo fala claramente que é necessário a prática junto com a teoria. Quando se pergunta das pessoas iniciantes que chegam necessitadas, não sei o quê, com a mediunidade aflorada, o Divaldo fala claramente a prática junto com a teoria. Por quê? Porque ele sabe, e o caso dele foi assim também, o caso do Divaldo foi assim. Ele teve necessidades muito intensas,
né? Inclusive ele somatizava muito facilmente. Então a pessoa que passou por isso, ela tem um entendimento do que a gente tem falado. Porque ele teve um acolhimento rápido na prática mediúnica. Não ficaram ali cozinhando ele. Assim como outros também. Só que a gente parece que esquece esses exemplos, né? E a gente tem burocratizado demais o acesso à prática mediúnica. A gente tem burocratizado demais. E isso tem feito muito mal para as casas espíritas. Isso tem afastado muita gente, tá? Tem tirado realmente oportunidades, às vezes ao longo de anos a pessoa fica necessitada, não consegue nem estudar direito nos grupos. Porque o que se recomenda, vai estudar, vai estudar. Como se tudo a gente fosse resolver com o estudo. E não vai ser assim. Nós estamos aqui estudando, eu acho ótimo, adoro estudar, estimula o estudo dentro da casa espírita, fora da casa espírita. Só que eu sei também dar o valor à prática. Por quê? Porque se a pessoa não começar a gastar aquela força mediúnica que ela tem mais dificuldade de se equilibrar. Ah, Alexandre, mas teve casos que a pessoa não precisou. Maravilhoso, né? Não precisou, né? Conseguiu se equilibrar na palestra, no passe, ótimo. Mas isso, infelizmente ou felizmente, não dá para ser usado com todas as pessoas. Tá? Tem muitas pessoas que só de ir no centro, assistir palestra e tomar passo já melhora. Né? Ah, não precisou ir na reunião mediúnica. Tudo bem, mas eu lido com casos graves, eu lido com muitos médiuns já, nem sabem que são médiuns, mas estão somatizando, estão com inúmeras dificuldades. Então eu fui aprendendo a fazer essa ponte e ajudar as pessoas aliviando os sintomas com a prática mediúnica. Tá? Então não é algo teórico que eu estou falando de uma visão calcada na prática, na vivência. Só de reunião mediúnica eu tenho 30 anos. Né? Então eu já acompanhei muita gente nesse processo. Então a gente vê as diferenças, né, de caso para caso, a gente vai dando os recursos conforme a necessidade da pessoa. Tá? Mas isso não exclui a gente também, a breve tempo, estar levando a pessoa para a reunião mediúnica, quando é o caso dela se beneficiar com esse procedimento. Tá? E às vezes as pessoas querem tratar todos os casos de modo igual. Isso é que não está legal, pessoal. Então vai a boiada, né? No carreiro lá, vai a boiada. E quem mais propaga isso são os grandes centros. São os grandes centros, os grandes centros urbanos, com seus grandes centros, onde você tem um fluxo de pessoas incrível. Você tem lá 1000 pessoas toda semana. Né? Então o que acontece? Né? Só uma breve explicação para vocês. De onde procede esse pensamento que acabou ficando tão fixado no movimento espírita, que todo mundo tem que ser daquele mesmo jeito, né? A boiada toda vai. De onde que vem isso? Os grandes centros, eles têm um fluxo de pessoas muito grande. Então o que acontece? Eles estipularam lá um fluxograma para organizar a coisa, estipularam um fluxograma, e se você se adapta àquele fluxograma, muito bem. Se você não se adapta, paciência, procure outro lugar. Porque eles não vão sentir a falta. Eles simplesmente, esses grandes centros, eles não vão sentir a falta. Porque eles não vão ter falta de participante nas suas reuniões. Eles não vão ficar com o centro vazio. Entendeu? Por quê? Porque se você não consegue se adaptar, se você não consegue se equilibrar, começando a fazer 5 anos de curso lá, outros 1000 conseguem. Então você que vem com uma mediunidade mais aflorada e toda vez que você vai no curso, você começa a incorporar, aí o pessoal já fica bravo. Não, que você tem que se controlar, você não pode incorporar aqui. Mas como é que eu vou fazer? Não, você tem que se disciplinar. Mas como é que eu me disciplino? Eu não tenho informação. Não, mas você vai fazer o curso mediúnico. Quando você terminar o básico, o segundo módulo, o terceiro, aí vai chegar no curso mediúnico. E a pessoa fica lá sofrendo,
somatizando, incorporando em casa, incorporando, né? E a pessoa fica cozinhando, a pessoa sem dó nem piedade. E se ela vem a faltar, ela fala, mas é porque a pessoa não, ela não se ajudou, né? Se ela começa a faltar, é porque a pessoa não se ajudou, né? Se vai fazer o atendimento fraterno, tá, Alexandre, mas tem um atendimento fraterno, então a pessoa pode você fazer atendimento fraterno. Aí vai no atendimento fraterno. Aí no atendimento fraterno, a pessoa que vai atender fraternalmente já recebeu a orientação para não deixar a pessoa incorporar durante o atendimento fraterno. É ou não é? Né? É ou não é? É um dos maiores erros das casas espíritas é esse. Já passa a orientação, ó, você não deixa a pessoa, não pode incorporar durante o atendimento fraterno. Então tá, a pessoa não pode participar de reunião mediúnica, vamos lá. Não pode incorporar na reunião pública, não pode incorporar no passe, durante o passe da reunião pública, não pode incorporar no atendimento fraterno, não pode incorporar no curso. E aí? Ela vai fazer o quê com a força mediúnica dela? O que resta para a pessoa? Não é? O que sobra para ela trabalhar aquele excedente de forças mediúnicas que os espíritos trabalham na reunião mediúnica? Quando essas forças serão utilizadas para o trabalho da enfermagem, os necessitados, né? Ao trabalho das próprias comunicações durante a reunião. Tá? Então a gente tem que analisar isso com cuidado, pessoal. Né? E dar oportunidades é uma coisa tão simples. Eu tenho feito isso no atendimento fraterno. Então as pessoas que chegam necessitadas na casa espírita, elas são atendidas primeiro. Isso é uma recomendação que eu fiz para quem recebe as pessoas. Elas serão atendidas primeiro. Quem chega, eu não conheço ainda, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero saber se ela quiser falar comigo, se ela quiser atendimento, ela vai ter prioridade. Né? E aí, vou escutar qual é a queixa dela, vamos fazer um relaxamento ali, tem muitas pessoas que incorporam. Vou trabalhar a energia, né? Tentar harmonizar os chakras e tal. E nesse momento muitas pessoas incorporam, nem sabem que são médiums. Às vezes é a primeira vez me incorporo. O que eu faço? Atendo o espírito, oriento a pessoa, ela vai vir outras vezes, nós vamos observar melhor a mediunidade dela, já vamos dar algumas orientações, a pessoa já vai gastando um pouco daquela força mediúnica, ela já vai ficando melhor durante a semana, vai aliviando os sintomas. É tão difícil fazer isso, pessoal? Qual é a complicação de se fazer isso? Qual é a proibição de se fazer isso? Pega pessoas, mas você tem que ter experiência. Então pega pessoas experientes para atender. Pega pessoas experientes para atender, para fazer atendimento fraterno. Vai colocar pessoas iniciantes ou pessoas com pouca experiência para atendimento fraterno. Pega as pessoas mais experientes da casa. Pega doutrinadores das reuniões mediúnicas para fazer atendimento fraterno. Se a pessoa incorpora, ele já conversa com o espírito, já atende. Não tem nada de dificuldade nisso. Entendeu? Eu só preciso ter confiança na ajuda espiritual. Nunca tive nenhum problema nesse sentido, pessoal. Nunca tive nenhum, né, da pessoa se descontrolar totalmente, agredir. Não tive nada disso. Mas sempre tive muita confiança na ajuda espiritual. Então não há nenhuma dificuldade nesse sentido. Né? A maior dificuldade tem sido a nossa visão muito limitada, que faz com que as pessoas fiquem sofrendo indefinidamente até abandonarem o centro, até abandonarem a casa espírita. Né? Porque ainda os dirigentes, os trabalhadores... desculpa, acho que saiu a câmera aí, né? Oi, voltou. É que eu tá com contato ruim aqui, pessoal. É que os dirigentes das casas espíritas acabam depois colocando a responsabilidade até em cima da pessoa. Por não fazerem, na verdade, a análise que precisavam fazer. A pessoa não, porque não suportou, porque não se ajudou, porque isso, porque aquilo. Mas o quanto nós podíamos ter feito diferente e não fizemos. E outra, quantas mediunidades muito promissoras chegam às vezes à casa espírita já com condições muito boas,
E você, por ter aquela visão muito limitada, deixa passar. E uma pessoa que poderia ser incorporada ao grupo, poderia vir a produzir dentro do grupo. E daqui a pouco você vai juntando esse pessoal, você forma um outro grupo, dá mais oportunidade para trabalho, mais oportunidade para doutrinadores trabalharem, para médiuns trabalharem, né? Então a gente precisava ver de uma forma mais, né, em termos de crescimento da coisa, né? A Daniela Reis, eu fico a semana toda segurando para não deixar incorporar. Você participa, Daniela, de alguma reunião mediúnica? Em algumas situações eu nem consigo segurar, né? Eles acabam por incorporar. Isso em reuniões públicas, Daniela Reis, em reuniões de estudo, não na reunião mediúnica, né? Então, pessoal, a gente está querendo disciplina das pessoas que você nem ensinou como disciplinar, né? Você, né? Você quer colher em pessoas que chegam à casa espírita, você quer colher onde você nem semeou. E a semeadora que eu falo aqui não é deixar ela lá 5 anos assistindo palestra ou fazendo curso. A semeadora que eu falo aqui é o atender a pessoa. Vamos ouvir o que a pessoa está trazendo. Vamos ouvir. Se você parar para ouvir, você vai ver, olha, eu estou incorporando, eu estou descontrolando, eu estou, né? Estou sentindo, eu vejo o espírito o tempo todo, eu ouço o espírito, não consigo dormir. É isso que a gente ouve. As queixas, muitas delas relacionadas à mediunidade, né? Então, não é apenas o estudo que vai ajudar a pessoa a disciplinar. O estudo é maravilhoso, imprescindível. Mas junto com o estudo, vamos dando a possibilidade da pessoa observar a reunião mediúnica, né? Quem tem estudado com a gente aqui, eu recomendo que quem está chegando hoje, estude, vá acompanhando desde o início o estudo, para entender como que a gente tem colocado as coisas, tá? Até para não fazer julgamentos precipitados, para não ter uma ideia equivocada a respeito do trabalho que a gente está propondo aqui, né? Vai estudando desde o início dos vídeos, né? No YouTube tem lá, no nosso canal, tem todos os vídeos lá. E o que não tiver, depois a gente vai colocar, porque eu estou um pouco atrasado nas postagens aí, né? Então, vocês vão ter uma visão muito eficaz, porque é o que nós temos vivido. Vocês vão ter uma visão muito eficaz. Vocês vão ter um trabalho muito produtivo. Vocês vão ter uma capacidade de ajudar as pessoas que chegam à casa espírita muito boa, fazendo com que a casa espírita que vocês participam, ela adquira uma capacidade de crescer com estrutura, com capacidade de auxílio, de fato, né? Então vão estudando com a gente aí, vão analisando, né? Eu falo isso por quê? Porque a gente tem visto muitas casas espíritas com muita dificuldade. Tem casas espíritas fechando, outras diminuindo o fluxo de pessoas. E não adianta vir com aquela conversa, não, mas o que importa não é o tanto de gente, o que importa não é os encarnados, são os espíritos que estão sendo ajudados. Ah, é? Eu quero ver quando só tiver cadeira no centro, se não vai importar a quantidade de pessoas. Eu quero ver quando tiver todo mundo desanimado, porque não tem ninguém lá, tem uma meia dúzia de 3 ou 4 lá, né? Então, tem alguns discursos que são muito bonitos, assim, como discurso, mas na prática, isso aí desestrutura muito o grupo, né? Por isso que a gente precisa trabalhar, para a gente estar crescendo, está todo mundo animado, os trabalhos melhorando, cada dia mais gente melhorando, cada dia mais gente trabalhando, mais gente ajudando. Isso é motivador, né? Eu tenho uma amiga já falecida, uma pessoa muito querida, né? A que fundou o Maria de Nazaré na cidade que eu morava, no Paraná. E ela falava assim, a dona Luzita, ela falava para mim, eu conheço ela desde criança, ela falava para mim, Alexandre, a gente precisa tomar cuidado de não ficar colocando muita regra,
muita regra na casa espírita, daqui a pouco a gente está aplicando passe em cadeira. Só tem a cadeira, né? Não tem mais participante. É assim mesmo, pessoal. E é isso que nós temos feito. É por isso que o Espiritismo, no último IBGE aí, né, o último censo que fizeram aí, deu que foi a única religião que diminuiu os seus adeptos. E não adianta falar, mas é que muita gente acredita, mas não fala. Não adianta a gente ficar usando essas justificativas. Vamos procurar entender do porquê que nós temos, ao invés de crescer, nós estamos encolhendo. Né? Eu acredito que é por causa dessas estruturas rígidas, né? E essa dificuldade no atendimento. Tá? Essa dificuldade no atendimento que está fazendo a diferença. Tá? Então, pessoal, vamos analisar tudo isso com carinho, né? O acolhimento às pessoas, a orientação. Né? Médiuns, nós vamos ter cada vez mais. Então, é uma população que não vai acabar nunca, porque vai crescer cada vez mais. Se nós não aprendermos a recebermos bem os médiuns que chegam à casa espírita, nós não vamos saber como trabalhar com esse pessoal. Tá? E nós vamos deixar de aproveitar essa imensa necessidade de médiuns que estão por aí somatizando, que estão nos consultórios psiquiátricos, que estão nos consultórios psicológicos, né? Que estão por aí em casa, com pânico, com depressão, né? Muitas vezes, em grande parcela de questão mediúnica ser melhor compreendida. Tá? Isso tudo está por aí. Então não adianta falar que mas é porque a reunião é no mesmo horário que a novela. Pô, nós temos que nós temos que oferecer algo melhor do que a novela, não é? Se nós não resolvermos o problema das pessoas, se nós não dermos elementos para as pessoas resolverem os seus problemas, elas vão ficar com a novela mesmo, pessoal. Entendeu? Então não pode ser justificativa. É a gente que precisa fazer o que não está sendo feito, né? Que é um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de entendimento nesse campo mediúnico, do atendimento fraterno, da reunião mediúnica, tá? Isso quando a gente fala, é tão grande a falta de discernimento nesse campo, que quando a gente fala isso, o pessoal se horroriza. E o tamanho do horror que eles têm é o tamanho da dificuldade que está existindo na doutrina espírita com relação a essa questão mediúnica. Tá? Então isso não me estranha de forma alguma. Né? Mas existe um modo da gente trabalhar, né? Existe um modo da gente trabalhar que funciona. Tá? A gente estruturou, que eu participava da Sociedade Espírita Maria de Nazaré em Rolândia, Paraná, que era uma cidade pequena relativamente, e um centro com um grande fluxo de pessoas. Né? Os trabalhos que a gente participava, as reuniões mediúnicas, 11 reuniões mediúnicas. Né? Aí eu mudei aqui para Campina Grande, um pouco mais de um ano, que eu estou em Campina Grande, na Paraíba. Nós já estruturamos uma casa espírita que está aí com uns 5 a 6 meses. Nós já temos reunião pública com em torno de 100 pessoas participando da reunião pública. Já temos a reunião mediúnica trabalhando a todo vapor. E quase já criando uma outra reunião mediúnica. Então, pessoal, veja o que é possível. Tá? Então, a gente está provando que é possível de uma forma organizada, de uma forma doutrinária, né? Porque a gente não sai um passo do que a doutrina espírita nos coloca. Tá? André Luiz, Allan Kardec, Joana de Anges, né? Manuel Filomeno de Miranda. Tá? É possível. Tá? É só a gente ter um pouquinho de flexibilidade, boa vontade, que a gente acha outros caminhos. Tá? Ok, pessoal? Bom, esse assunto continua, né? A gente só fez uma introdução desse assunto aí, renovação do grupo, nós vamos continuar na semana que vem, tá? É que conforme o Hermínio Miranda vai colocando, vai dando margem para a gente trabalhar os temas aqui que ele propõe, unindo a prática que nós temos tido, né? Recomendando algumas coisas para as casas espíritas, e aí quem quiser aproveitar, aproveite, né? Quem achar que isso tem alguma utilidade,
Mas eu tenho certeza que vocês vão começar a usar na prática e vão começar a ver a diferença. E se tiver alguma dificuldade, Alexandre, eu fui lá aplicar aquele conceito que você falou, aquela visão, e não deu certo. Me procura. Me procura, me explica a parte, o que, que aconteceu. Por que, que você acha que não deu certo? Qual que foi a situação? Eu explico para você o que, que aconteceu. Tá? Eu explico, oriento. Tá? Eu tenho o maior prazer em fazer isso. Tá? Porque aí vocês vão ver que às vezes não é a cor, o conceito em si, mas é às vezes o modo como a gente fez a coisa ocorrer. Tá? É que não dá para a gente passar tudo aqui agora. Né? O tempo é limitado, a gente só... quem vai estudando com a gente durante mais tempo, né, ao longo do tempo, é que vai tendo mais detalhes de como fazer isso ocorrer, tá bom? Vamos fazer a prece final, pessoal? Agradecendo então a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, aos Espíritos superiores que nos amparam, que coordenam essas atividades da Casa Espírita, dos estudos, de tudo que é realizado com amor, e para atender à grande necessidade que nos está em derredor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia e que possamos fazer valer este dia, transformando-nos em cartas vivas do Teu Evangelho à humanidade. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então tenham um excelente dia. Devagarzinho a gente vai conversando aí, tá? Tirando as dúvidas aí de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.